Oi, pessoal do 8º ano A. Hoje estou aqui para fazer a correção dos nossos exercícios do capítulo 11, congruência, página 348 a 362 da nossa apostila 2. Na figura abaixo estão representados dois pentágonos congruentes, este e este. A partir das medidas dos ângulos fornecidos, represente a congruência dos dois pentágonos usando a notação apresentada na seção de olho. Não se esqueça de levar em conta a correspondência entre os vértices. Mostrado a seguir duas possíveis maneiras de representar a congruência desse pentágono. O pentágono sábio é congruente ao pentágono feliz, ou o pentágono IBASO é congruente ao pentágono ILEFZ. Então, quer dizer o quê? Que essas ordens aqui que vocês usaram das palavras não faz diferença, tá bem? Isso é a mesma coisa que isso, eu poderia ter usado uma outra forma aqui. B. Complete os espaços a seguir com as medidas dos lados do pentágono feliz. Vamos lá. FE, 1,5. EL, 5. LI, 4,5. Z, 5. ZF, 3 centímetros. E para fazer isso, vocês tinham que usar a régua, claro. 1. Considere as peças numeradas do tangram abaixo. Tá vendo? Ó, nós temos as peças do tangram e elas estão numeradas de 1 a 7. Usando outras peças do jogo, construa um triângulo congruente ao triângulo 3. Desenhe em seu caderno as peças utilizadas. Então, aqui eu usei que peça? A1, A2 e A6. Quem que é o triângulo 3? Esse aqui. Se eu pegar a peça 1, peça 2 e a peça 6, eu consigo jogar aqui dentro desse triângulo. Peças do 1, 2 e 7. Se eu pegar a peça 1, 2 e 7, eu também consigo jogar dentro desse triângulo e elas ficarem perfeitamente sobrepostas aqui. Não pode passar das linhas, tá bem? Vamos lá. Peças 1, 2 e 5. Então, vamos lá. Ó. 1, 2 e 5. Peguei essas três peças, joguei aqui dentro desse triângulo 3, elas ficaram perfeitamente sobrepostas também. Construa figuras que sejam congruentes às peças 5, 6 e 7. Desenhe em seu caderno as peças utilizadas em cada caso. Vamos lá. As três peças construídas com as peças 1, 2. Peça 5, eu usei a 1 e a 2. Não tinha outra peça que eu conseguiria pôr aqui, tá bem? Na peça 6, eu usei a 1 e a 2. E também não tinha outra peça que eu conseguisse pôr aqui. A peça 7, eu também usei a 1 e a 2. E também não tinha outra que eu conseguisse colocar aqui. Observe os triângulos 1 e 2, que são congruentes. Está aqui. Nomeie seus vértices registrando-os na figura a seguir. Então, vamos lá. Nomeie de A, B, C, D, E, F. Não precisava ser essas letras que vocês nomearam, tá? Eu usei essas, mas vocês poderiam usar as que vocês quisessem. Represente com símbolos adequados a congruência desses dois triângulos, não se esquecendo da correspondência entre seus vértices. Vamos lá. O triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Olha o símbolo de congruência, hein? Para cada lado do triângulo 1, escreva o lado correspondente a ele no triângulo 2. Faça o mesmo para os ângulos internos. Vamos lá. Lado AB é correspondente ao lado DE. O lado BC é correspondente ao lado EF. O lado AC é correspondente ao lado DF. O ângulo A corresponde ao ângulo D. O ângulo B corresponde ao ângulo E.
o ângulo C corresponde ao ângulo F. 2. Os triângulos desenhados abaixo são tais que triângulo céu é congruente ao triângulo sol. Tá aqui. Vamos ver o que ele pede. Determine os valores de alfa, beta e gama. Vamos ver. Ele quer saber o valor de alfa, beta e gama. Vamos ver. O alfa, ele é correspondente a quem? Ao E, que mede 60 graus. O beta é correspondente a quem? Ao ângulo de 90. E o gama, a gente sabe que a soma dos três tem que dar quanto? 180. Então, 60, 90, quanto que falta para 180? 30. Calcule os valores de x, y e z. Ó, x, y e z. Vamos lá. X, esse lado SO, corresponde a quem? Ao lado EC. Então, o x mede 3. O z, que é o SL, corresponde a quem? Ao CU, que é 5,2. O y, que é o lado LO, corresponde ao UE, que é y mais 2. Y mais 2 e 3y menos 6. Y mais 3y, 4y. 6 tira 2, e aí, fazendo a divisão, quanto que daria aqui? 5,2. Para cada par de ângulo congruentes, que escreva o caso que garanta a congruência. Vamos lá. Aqui é o quê? Lado, ângulo, lado. Na B, é lado, 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 porque a gente só trabalhou com as medidas de lado. Aqui eu trabalhei com medida de 2 lados e um ângulo. Então, ó, medida de 2 lados e um ângulo. Aqui eu só trabalhei com a medida dos lados. Então, é lado, lado, lado. Aqui, lado, ângulo e ângulo oposto. Eu estou trabalhando com 2 ângulos e um lado. Então, é lado, ângulo e ângulo oposto. Na D, a gente trabalhou com ângulo, lado e ângulo. Tenho 2 ângulos que não são opostos e um lado. Então, ângulo, lado, ângulo. E a E também é lado, ângulo e ângulo oposto. Então, LAAO. 2. Nessa questão, você vai usar a congruência de triângulos para justificar a propriedade dos triângulos isósceles vista no caderno anterior. Marque na figura o ponto médio do lado BC, nomeando de M. Lembre-se de que o ponto BC, que divide este segmento em 2 partes de mesma medida. Em seguida, trace o segmento AM. Vamos lá, ó. A gente achou o ponto médio do lado BC, que é o quê? A metade deste lado. Esse ponto M, eu liguei com quem? Com o vértice A. E tracei o segmento AM. Os triângulos ABM e ACM são congruentes? Qual é o caso que garante essa congruência? Explique sua resposta. Eu já disse que eles são congruentes, então eu precisaria saber qual é o caso de congruência. Eu sei que o lado AB é igual ao lado AC, porque ele é um triângulo isósceles. O lado BM é o lado MC. Por quê? Porque M é o ponto médio de B a C. AM é igual a AM, porque é o quê? Lado comum. Então, aqui a gente tem o quê? O caso de congruência lado, lado, lado. Explique como a congruência mostrada no item anterior justifica a propriedade dos triângulos isósceles. Do item anterior, o triângulo ABM é congruente ao triângulo ACM. Daí, o ângulo B é congruente ao C. Ou seja, os ângulos da base têm medidas iguais. 3. Releia a situação proposta no início da sessão.
Triângulos congruentes relacionada à construção da treliça de um telhado. Página 353. Lado AC é igual ao AD, que mede 3. BC é igual ao BD, que mede 2. Elabore um problema sobre essa situação que envolva congruência de triângulos. Em seguida, resolva o problema que você criou. Os triângulos ABC e ABD são congruentes. Em caso afirmativo, indique o caso que garanta a congruência. Em caso negativo, justifique o porquê. Sim, o caso de congruência, eles são congruentes? Sim, são congruentes. Qual que é o caso de congruência? Lado, lado, lado. Bem, pessoal, essa é a nossa correção. Se vocês ficarem com alguma dúvida, me encaminhem um e-mail, coloquem lá no assunto 8º ano, matemática, professora Regina, para que eu possa visualizar e respondê-los o mais rápido possível, tá bem? Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau!